Sejam todos bem-vindos a esta sessão live do Saúde, Conversas e Caminhos. Acho que esta sessão acaba por encapsular muito daquilo que, se calhar, que é um bocadinho aquilo que nós vamos falar hoje aqui, de empreendedorismo. No fundo, este podcast também nasceu de uma ideia que foi apresentada no MedSeeds, e depois foi uma ideia que foi crescendo dentro da faculdade. Hoje encerra-se também aqui um ciclo do podcast, o que me parece que é uma forma perfeita para encerrarmos este ciclo no meio dos estudantes da saúde digital e da inovação biomédica, e que melhor maneira de encerrarmos esse ciclo do que com uma conversa sobre aquilo que muitas vezes começa como uma ideia, tal como o podcast, e que em alguns casos se transforma em impacto real na vida das pessoas. E primeiro que tudo, obviamente, muito obrigado pelo convite, e é um prazer e uma honra. É bastante diferente estarmos aqui a falar, normalmente nós falamos assim numa salinha com poucas pessoas, agora estar aqui com tanta gente a ver é um bocadinho diferente, mas muito obrigado e obviamente que quero começar por agradecer a todos os que contribuíram para este podcast, até chegarmos aqui, e obviamente que acho que estamos numa fase muito interessante, e claro, nós acabamos por montar e conseguir montar um projeto que acho que revelou muita coisa. E tivemos, de facto, alguns momentos muito interessantes. E por falar, de facto, de empreendedorismo, é um assunto que se fala bastante hoje em dia, embora se calhar já há algum tempo que nós temos esta ideia do empreendedorismo. Já passou por alguns episódios anedóticos na sociedade portuguesa aqui há alguns anos. Alguns de vocês provavelmente recordar-se-ão. Mas acho que é algo que temos de pensar. Acho que temos de pensar nas ferramentas que temos e, acima de tudo, nas dificuldades que temos e como é que nós podemos ultrapassar as barreiras e de facto, ter esta ligação entre a inovação e pensarmos também como é que nós podemos introduzir novas ferramentas, pensando também o que é que, quando introduzimos uma ferramenta, o que é que ela nos retira. E acho que essa ideia é uma ideia que deve, se calhar, pontuar a discussão e o cruzamento que existe entre a inovação, entre a evidência científica, entre a ética. E por ser, de facto, uma área que engloba, ou que junta e que cruza tantos saberes e tantas condições, de facto é uma área que é difícil de se estudar e de se perceber, mas felizmente temos estes espaços de partilha em que podemos efetivamente ter a oportunidade de ter dois convidados. Eu já conheci o Jorge, não conheci ainda já o Pedro, e de facto temos esse privilégio e acho que vamos tentar aproveitar para de facto tirarmos aqui o maior número de lições. Portanto, como disse o Tiago, ou no seguimento que disse o Tiago, portanto, temos hoje então connosco dois convidados que conhecem bem este percurso do que é ser empreendedor em Portugal, portanto, o Pedro Ramos da Promptly Health e o Jorge Xavier da Cyberbit. Sejam bem-vindos. O Pedro Ramos é médico, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, doutorado em Medicina pelo Karolinska, na Suécia, onde liderou projetos de investigação na área dos dados em saúde. Antes de criar a Promptly Health, trabalhou em contexto hospitalar no Brasil, nomeadamente na direção clínica
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e na direção clínica do Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje está então aqui presente enquanto cofundador e CEO da Promptly Health, portanto uma empresa portuguesa que se dedica à utilização e valorização de dados em saúde e com um percurso de crescente afirmação internacional. O nosso outro convidado é Jorge Xavier, é diretor comercial da Cyberbit, onde acumula também a responsabilidade pelo serviço ao cliente. Com 30 anos de experiência profissional ligados à tecnologia e às soluções de gestão empresarial, trabalhou em diferentes setores de atividade, em empresas nacionais e multinacionais, trazendo para a saúde uma perspectiva assumidamente pragmática e outside in, digamos assim. Em breve, defenderá a sua tese de doutoramento no ISEG, dedicada precisamente às dinâmicas entre tecnologia, regulamentação e gestão hospitalar na experiência do doente. Na Cyberbit está ligado ao desenvolvimento e expansão do iThome, um software de gestão hospitalar já implementado em grupos de referência em Portugal e também no Médio Oriente e no Norte de África. Portanto, Pedro e Jorge, começo com uma pergunta aberta, não sei quem é que vai querer pegar nela, ou com uma pergunta, uma provocação. O que é que nasce primeiro? Há uma necessidade real à qual vocês sentiram necessidade, passo por plenário, de dar uma resposta, ou é apenas, entre aspas, uma boa ideia à procura depois de um espaço no mercado? Bom, antes de mais, bom dia. Obrigado ao professor João Fonseca e ao professor Nuno Val pelo convite para estar aqui hoje. Não regresso a casa, já não vim à faculdade. Não vou dizer há 10 anos, mas quase. E, se calhar, pegando na pergunta que fez, eu diria que primeiro nasce o empreendedor. Eu acho que primeiro nasce o empreendedor. Eu não acho que primeiro nasce a ideia. Eu até, se calhar, contestaria um pouco essa ideia ou essa visão de que é numa ideia, num momento eureka, que se faz uma empresa. Eu acho que é um conjunto de vivências que se vão acumulando ao longo do tempo, que num ambiente de pessoas que já têm apetite para o risco, que já querem criar algo, que nascem os empreendimentos. A palavra-chave, diria aqui, que é mesmo essas vivências. E eu acho que aqui o curso consegue, se calhar, fomentar isso pela parte do shadowing. Eu acho que o shadowing à realidade clínica, à realidade empresarial, é mesmo crucial para fazer esse parque nas pessoas que já tenham no fundo, esse inner voice de serem empreendedores. Os problemas só são visíveis no dia-a-dia, não? Os problemas só são visíveis no conhecimento do terreno. Eu, quando vivi no Brasil, chamava-se isso o chão de fábrica, não é? Estar no chão de fábrica para se conhecer os problemas. É muito difícil, ou melhor, a academia e os cursos são tradicionalmente muito de lermos livros e de tentarmos capturar o conhecimento por lermos livros. Obviamente, na medicina já temos muito shadowing, já temos pelo menos 3 anos de shadowing durante o curso. Aqui, na licenciatura, eu acho que é bastante importante essa componente dos estágios, desse shadowing. Eu não consegui evitar de ouvir a palavra ansiedade. Acho que foi assim que a representante dos alunos se referiu ao tema dos estágios, se bem percebi. Eu diria que, mais do que a ansiedade, eu acho que na minha modesta opinião, acho que devem encarar esses momentos com excitação. Porque eu acho que vai ser mesmo nos momentos de estarem neste contexto de mais prático,
que vão conseguir percepcionar melhor os problemas que existem no dia a dia. Eu acho que principalmente na área de criar tecnologia, que é super frequente, tecnologia em saúde, acho que é super frequente a crítica que nós ouvimos dos profissionais de saúde, que é quem criou isto alguma vez esteve aqui, alguma vez se sentou ao lado de um médico, esteve no contexto de um... Eu acho que é esta é a resposta a esta pergunta que estes momentos de shadowing e de estágio vos vão conseguir dar. Quer dizer inequivocamente sim e conseguirem criar tecnologia, ou pelo menos conseguir adquirir competências que estejam muito mais embedded no dia a dia do que é prestar cuidados de saúde. Eu acho que isso é fundamental para conseguir dar essa resposta dar resposta a esse problema que estava a referir. Bom dia. Eu, antes de mais, queria agradecer também à organização o convite para estar aqui presente. Para a Cyberbit, a parceria com a Academia é fundamental, com a Faculdade de Medicina, mas também com outras entidades da Universidade do Porto. E é tão fundamental que há deliveries concretos no nosso produto que saíram de propriedade intelectual produzida na Academia. Relativamente à questão, eu vou procurar ser muito concreto, porque acho que também é importante para os alunos terem uma perspectiva concreta e depois podemos ir descascando a cebola, se assim o entenderem. Portanto, a questão de nascer primeiro a ideia ou primeiro a necessidade, eu acho que não há uma fórmula mágica. No norte da Europa há disciplinas de ideação, de inovação centrado nas necessidades dos pacientes, dos utentes, como quiserem, e que ocorrem de forma sistemática. Portanto, eles têm este conceito de ideação e de fazer estes workshops de design thinking e, a partir daí, nascerem soluções. A história da Cyberbit não tem nada a ver com isto. Portanto, a história da Cyberbit cai no outro cenário, num cenário em que há uma necessidade, e concretamente eu penso que percebem o que eu quero dizer. Portanto, há um contexto em que os sistemas de informação hospitalar que hoje estão no mercado têm cerca de 20, 25, quase 30 anos de história e, portanto, são sistemas, alguns deles bastante densos, bastante complexos, mas razoavelmente antigos, até do ponto de vista tecnológico, portanto, no fim do ciclo de vida. E há uma pessoa que, tendo a responsabilidade na liderança de um grupo hospitalar privado, se vê confrontado com aquilo que é uma realidade do dia-a-dia de muitas pessoas neste papel, que é ver soluções, ver demonstrações, fazer cadernos de encargos, tentar escutar a indústria e perceber que tem um problema. Portanto, tem um problema com o sistema que está em produção e tem um problema com a oferta que existia em Portugal à data, não é? Este é um personagem. O outro personagem é alguém brilhante que tem um projeto já com algum entregável de um sistema de informação hospitalar novo, portanto, num contexto em que o que existe no mercado tem 20 ou 25 anos. Está alguém que não é louco, havia motivo, mas tinha um software novo, que foi analisado e que se considerou, bem, serve para as necessidades deste grupo, não serve. Mas alguém teve a coragem, a ousadia de, a partir da necessidade, dizer ao acionista, que é o empreendedor, o empreendedor não é nenhum destes, estes são as pessoas que têm um problema, mas o empreendedor depois é quem decide comprar esta iniciativa, esta ideia, e, portanto, propõem, olha, para implementar este sistema no nosso grupo, como ele está hoje, é impossível. Se quiser comprar a empresa e investir neste produto que é bastante promissor, talvez daqui a uns anos dê. E foi assim que nasceu o projeto que hoje a Cyberbit tem, portanto, o sistema de informação que a Cyberbit tem, que tem vindo a ser implementado em diferentes grupos hospitalares, portanto, nasceu da necessidade, nasceu da coragem e da ousadia e da loucura de pessoas que não precisavam de se meter nisto, porque a zona de conforto era lançar um RFP, fazer o melhor com aquilo que a indústria já tinha e problema resolvido. Mas quiseram ter a coragem de se lançar numa empresa, num projeto empresarial novo,
e vir para o mercado com esse produto. O papel do empreendedor foi acreditar, foi comprar o risco, mas mais do que isso, há muitos anos, quando eu fiz a minha licenciatura, contava-se muito aquela história de a diferença entre estar envolvido ou comprometido. E dava-se aquele exemplo do ovo e da galinha, quem é que está mais comprometido com o nosso pequeno almoço? E facilmente se concluía, desculpem, o porco ou a galinha, e facilmente se concluía que era o porco, porque a galinha dava os ovos, mas o porco dava o bacon, não é? Este empreendedor apostou no projeto empresarial, confiou nas pessoas e depois deu o bacon, porque todo o seu negócio, toda a operação do seu grupo hospitalar foi o primeiro que verdadeiramente testou o software, e estamos a falar de um sistema core, não é um sistema departamental, é um sistema core. E estamos a falar de tirar um e colocar outro. E não convém dar menos, pelo menos, dar menos que aquilo que existia, não é? E, portanto, começando por dizer que acho que não há uma resposta mágica para essa questão, que é muito interessante, nem há um modelo do negócio que sirva a todos. No nosso caso, foi de facto a necessidade. E por falar em bacon, não, estou a brincar. E se calhar para objetivar um bocadinho mais digamos, os primeiros passos, vamos falar de uma coisa que não é bacon, mas é dinheiro. Principalmente o financiamento. E a minha pergunta incide principalmente na forma como se pode ter financiamento e arranjar esse financiamento. E de que forma é que os diversos tipos de financiamento que eventualmente se pode recorrer, e aqui podem ou não usar as vossas experiências, mas é que isso modifica ou pode modificar, até de forma destrutiva em algumas vezes, a ideia que se tem de uma empresa e o objetivo de uma empresa. Ou seja, tendo em conta o risco que se tem no financiamento e o esperado retorno que se quer e essa obrigação, de que forma é que há uma tentação, por vezes, se calhar demasiado grande ao ponto de se destruir a empresa por causa desse investimento? Sim, eu acho essa questão muitíssimo interessante, porque eu considero-me relativamente pragmático em relação à tecnologia, no sentido em que não sou aquele apaixonado. Não tenho paixão nenhuma pela tecnologia. Quando resolve problemas, tenho o seu lugar e sou um entusiasta. Mas não é tecnologia pela tecnologia. E eu, pessoalmente, tenho precisamente a visão que a grande mudança naquilo que tem vindo a ser o papel das empresas tem sobretudo a ver com o financiamento e não com nada que esteja intrinsecamente na gestão ou com a tecnologia em si, e eu passo a explicar. Há 30 anos, quando eu fiz a licenciatura, nós falávamos muito na avaliação de empresas e no cash flow descontado. Ou seja, quanto é que íamos investir e onde é que ia ser o break-even. Se demorava 3 anos, 4 anos, 5 anos, e, portanto, estávamos numa filosofia de avaliação de empresas com base no dinheiro que a empresa ia libertar. Depois, tivemos uma fase que só os mais velhos aqui se recordariam, que se chamou de nova economia. Chamava-se a nova economia, quando começaram a aparecer as dot-coms, dizia-se assim, não é? As primeiras empresas baseadas na internet. E falava-se em nova economia porque parece que os paradigmas que estudamos já não se aplicavam, já não havia regras, não é? E depois houve um grande crash, também só os mais velhos é que se lembram, havia uma grande bolha nas bolsas, em 2001 houve um grande crash e depois os professores mais antigos diziam, estão a ver, não há nova economia, nem velha, só há economia e tal, mas de facto alguma coisa mudou. E o que mudou foi a capacidade de empresas que estavam no mercado sem dar lucro durante 10, 12, 13, 14 anos, conseguirem fazê-lo, ocupar o espaço, desnatarem o mercado, até o momento em que passam a dar lucro. E são gigantes. E isso não acontecia com essa facilidade antigamente. Aconteceu também muito com o beneplácito dos reguladores. Eu dou muitas vezes o exemplo que hoje não havia Google, sem determinada altura não obrigassem a Microsoft a descobrir do Windows o Internet Explorer e o motor de busca da Microsoft. Senão a Google tinha falhado aí.
E, portanto, o regulador, às vezes, fala-se muito no papel do regulador porque atrapalha, mas o regulador também é importante porque define regras e regras de mercado. Depois ainda há uma terceira fase, que é numa fase em que há algum excesso de liquidez no mercado, chamam-lhe dinheiro de helicóptero, há de facto a necessidade de apoiar projetos de investimento em cuja ótica, mais uma vez, não é o lucro a 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos, mas a capacidade de crescer. Portanto, se acredita que tem potencial para crescer, apoia-se, investe-se. E, portanto, todo este ecossistema de empreendedorismo, de startups que nós conhecemos na última década, nos últimos 10 anos, vem muito deste paradigma. E, realmente, neste paradigma é muito importante a questão da ideação, porque se nós temos uma boa ideia, e se temos quem coloca o capital na empresa, não precisa ser nosso, se há quem o coloque, portanto nós temos é que vender esta ideia e depois mais do que libertar cash flow, temos que conseguir crescer, porque verdadeiramente é esta a métrica e depois crescemos muito facilmente se consegue levantar mais financiamento e até ser um veículo para aquisições, não é? Prontos, mais uma vez, o que é que isto tem a ver com o Cerbit? Não tem nada, porque este não é o nosso modelo. Depois, se quiserem, falamos sobre isso, mas é como eu vejo o mercado. Bom, então, partindo da minha primeira premissa, que no início está o empreendedor, a forma que o empreendedor tem de ter capital é family and friends. Necessariamente, o início é qual é que é o ecossistema de networking que o empreendedor tem, a que pessoas é que ele vai para lhe fazer, para fazerem o backing da ideia que ele tem. Porque normalmente family and friends ou pessoas conhecidas. Porque, de novo, baseado no meu primeiro assumption, inicialmente está-se a investir na pessoa. Está-se a investir naquelas pessoas que a tua rede de contactos já conhece e ela acredita em ti e acredita, naturalmente também acredita na tua ideia, nas vivências, no contexto que tu estás a dar sobre o problema, mas acima de tudo, muito no início, acredita que tu tens a resiliência, a capacidade, as tools para ir encontrando as diferentes soluções e o caminho, ir fazendo o caminho. Portanto, é muito típico, eu diria, não apenas no contexto que eu conheço, mas também fora de Portugal e inclusive nos Estados Unidos, que tem um mercado de venture capital, como estava a ser referido, muito mais forte, que se comece por aí. Naturalmente, em Portugal e na Europa no geral, o mercado de venture capital, capital de risco, tem estado a crescer. A capacidade de encontrar capital em Portugal para, digamos, boas ideias, bons projetos e boas equipas, principalmente, porque aqui eu coloquei um bocadinho o single tone no empreendedor, mas no final do dia isto começa com um empreendedor, mas rapidamente entra num grupo de pessoas. Por exemplo, na Promptly nós hoje em dia somos cerca de 87 pessoas. O nosso grupo inicial, o nosso grupo executivo atual são 5, 6 pessoas que são quase os 5, 6 colaboradores iniciais. Portanto, essa equipa é a equipa que ao longo do tempo foi convencendo pessoas. Começou por os nossos family and friends. Realmente o nosso primeiro investidor que criou a empresa connosco era uma pessoa que já nos conhecia, que já conhecia, digamos, a nossa capacidade, a nossa visão, mas depois ao longo do tempo fomos convencendo e fomos conseguindo capital, capital institucional, neste caso, por via de capital de risco, venture capital. Como eu dizia há pouco, eu acho que o momento atual, e eu não quero
dar entrar naquela frase e naquele tipo de discurso que eu odiava quando estava na audiência, que é agora é muito mais fácil. Mas vou dizer que agora é muito mais fácil, no sentido, pelo menos neste ponto em particular do capital. É verdade que há hoje em dia um ecossistema de capital de risco muito mais desenvolvido em Portugal, desde logo em Portugal e também na Europa, mas pronto, desde logo em Portugal, que não existia há 5, 6, 7 anos atrás. Portanto, eu diria que voltando aqui ao contexto que estamos e à audiência, acho que estamos numa tempestade perfeita para empreendedores deste curso, empreendedores que já tenham o feeling e o inner voice de quererem empreender, tendo o contexto e tendo as vivências novamente, são as vivências que vão dar o contexto para conseguirem começar a encontrar soluções para os problemas que vão vendo no dia-a-dia, terem depois o capital e a possibilidade de conseguirem captar investimento. Eu adicionaria ainda mais um ponto a isto, que é, hoje em dia consegue-se produzir mais barato. Na área de tecnologia, sem dúvida, consegue-se produzir mais barato. Acho que todos estamos aware da transformação que está a acontecer da inteligência artificial. Eu iria tão longe como dizer que cada um de nós pode ter no bolso uma equipa de engenheiros de software que são realmente os melhores do mundo. Ferramentas como o Claude está a evoluir numa direção de serem os melhores engenheiros de software do mundo. Portanto, de novo, empreende e que está a uma distância de uma licença, de uma subscrição de 50 euros por mês, de 100 euros por mês ou algo assim. Portanto, de novo, um empreendedor que conheça bem o problema consegue ter à volta dele uma equipa, que é uma equipa de agentes, uma equipa de engenheiros de software que são inteligência artificial, que o consegue propulsionar a construir a sua ideia de uma forma que nós há 5, 6, 7 anos não conseguíamos fazer. A realidade é que há 5, 6, 7 anos o modelo tradicional era: levantamos 1 milhão de euros, montamos uma equipa de 10 pessoas e vamos fazer um produto. Esse modelo está completamente ultrapassado, mas completamente ultrapassado. Eu iria tão longe como dizer que não é preciso 1 milhão de euros para construir um produto. Portanto, há mais capital, mas se calhar ele não vai ser tão preciso. O que é interessante de pensar. Eu acho que o que é preciso é contexto. A IA vai viver de duas coisas, seguramente: dados e contexto. É disso que a IA vive. Dados, há muitos dados públicos e também há muitos dados que ainda estão privados, e esse é, no fundo, o core da nossa empresa. Mas o contexto é fundamental. E só consegue dar contexto quem conhece o problema. O dar contexto vai ser a moeda do futuro. E só consegue dar contexto quem está no dia-a-dia. E por isso é que eu digo que, principalmente para empresas de tecnologia, o conhecer bem o problema e estar no dia-a-dia vai ser fundamental, porque depois a capacidade de produtizar, muita gente que pode não ter sequer os skills técnicos, ser um engenheiro de software, vai conseguir servir-se de um conjunto de plataformas para produtizar de uma forma muito mais rápida, muito mais barata e muito mais escalável. Vocês falaram aqui, já se falou aqui de dois aspectos, mais ou menos, do risco, do financiamento. O Pedro dizia que hoje em dia era mais fácil. Eu agora, de forma quase um bocadinho provocatória, não é difícil que agora seja mais fácil, porque antes era tão mau que agora qualquer coisa será sempre uma evolução positiva. Mas permitam-me acrescentar à questão do risco e do financiamento a questão do tempo. Porquê? Porque, quer dizer, quando nós falamos em inovação em saúde, há uma tensão evidente entre aquilo que é o tempo, digamos, de inovação, não é? E depois o tempo do capital
é um bocadinho diferente. Nesse aspecto, por exemplo, o modo como as fontes de financiamento se têm diversificado, nomeadamente com a introdução das ventures, dos angels, e portanto que são eventualmente menos avessos ao risco, portanto, e que têm mais essa compreensão de que as coisas nem sempre ocorrem no imediato, pode permitir gerir melhor a questão do tempo. Mas, ainda assim, a minha questão é como é que se gera esta tensão entre o tempo da inovação e o tempo do capital? Como é que baseados até na vossa experiência, e até me questiono mais, aprofundando um bocadinho a questão do financiamento, sobre se nós pensarmos, lá está, nestas três grandes fontes de financiamento, as ventures, os business angels, o financiamento institucional, acham que estas diferentes fontes de financiamento podem fazer uma diferença na gestão desse tempo? Qual é que seria o vosso conselho para os empreendedores que possam estar nesta audiência? O venture capital é mais impaciente, não é? Isso não há dúvida. Os family and friends and business angels são, sem sombra de dúvida, mais pacientes. Desde logo porque, isto está a ser gravado, mas eu vou dizer-lo na mesma, desde logo porque os business angels e family and friends já criaram empresas, portanto eles sabem bem what it takes, e às vezes o venture capital acha que é assim, não é? É mais rápido e mais fácil. E pronto, e também há um viés relativamente a investirem em tecnologia, mais a tecnologia horizontal, de SaaS models, Software as a Service, muito no pós.com, que era, lança-se um website, aquilo cresce durante 1 ou 2 anos e vai para os milhões, e esse é um modelo que é muito difícil de replicar na área da saúde. Portanto, esse modelo mental para venture capitals que não são especialistas em saúde é difícil de explicar. Portanto, no nosso caso, eu diria que nós, pelo facto de nós termos tido um apoio inicial de family and friends e de capital institucional, não financeiro, não veículos financeiros, deu-nos, digamos, esse tempo de maturação que nos ajudou não apenas a desenvolver a ideia, mas a desenvolver competências, a crescer como equipa, não é? Também. Nós, nos primeiros anos, devemos ter sido, talvez, devemos ter passado para aí dos 3 para os 10, 12, e mesmo isso é um salto, não é? É se aprender essa equipa a conviver e a trabalhar conjuntamente. Eu acho que é aquilo que nos permite hoje em dia estarmos a trabalhar a uma escala de 100 pessoas com uma capacidade de nos mantermos muito coesos e com uma estratégia, uma visão. Portanto, sobre o tempo, eu diria que um ponto é este. Ainda assim, eu também contestaria um pouco o tema de nós termos que ser pacientes na nossa área. Eu acho que nós temos que não pode ser go or break it, não é? Como tradicionalmente é na tecnologia. Acho que na nossa área break it tem muitas consequências. Portanto, isso é claro. Mas ao mesmo tempo o tempo não pode ser uma desculpa. Certo. Porque o tempo, na nossa área, pode ser doentes que ficam sem tratamento. Certo. A falta de inovação pode ser tão simples como doentes que ficam sem tratamento. Portanto, também é uma coisa muito séria. Portanto, eu acho que nós precisamos de ser mais... inovação na área da saúde também precisa de ser mais rápido. E nós precisamos de nos adaptar a um mundo que está cada vez mais rápido. Não era rápido há 10 anos atrás, ele ainda é muito mais rápido agora. Portanto, e nós não podemos ficar para trás nessa
perspectiva de, pronto, na área da saúde as coisas são mais devagar e a inovação tem que ser mais devagar. Ela tem que ser mais cuidada, ela tem mais riscos, sem dúvida, riscos diretos para o doente, mas também o ganho é muito grande. Portanto, um ano que se ganha em inovação, por exemplo, num tratamento novo que chega ao mercado, tem um impacto brutal, tem um impacto muito grande para os doentes. Nós não podemos, de ânimo leve, dizer que temos que ser pacientes para aquela inovação chegar aos doentes. Eu acho que nós temos que desafiar também um pouco essa visão de que a inovação é lenta na saúde. A inovação tem que ser mais rápida na saúde. Chegar com um fármaco ao mercado tem que ser mais rápido. Se nós conseguimos, é quase um imperativo ético. É um imperativo ético, é um imperativo da sociedade que só nós o conseguimos resolver. Porque se nós, eu sei que foi all hands on deck naquele momento, mas no momento em que nós tivemos a Covid, nós em 2 anos conseguimos fazer isso. Portanto, se nós em 2 anos nos conseguimos salvar todos, digamos assim, mas conseguimos encontrar uma vacina, conseguimos testá-la, conseguimos trazê-la para o mercado, como é que nós conseguimos justificar que depois, para tratamentos oncológicos, em outras doenças raras, não o consigamos andar à mesma velocidade? Acho que é um imperativo ético que sem dúvida, que nos deve levar a pensar se nós não aceitamos esta falta de velocidade de ânimo leve. Uma nota também sobre este tema. Eu, não discordando em nada daquilo que disse, há uma coisa que eu acho que nos deve preocupar razoavelmente, é que nós não sabemos qual é o impacto daquilo que está a acontecer na sociedade a nível mundial, com o investimento em defesa, com as crises energéticas. Nós não sabemos qual é o impacto que isto vai ter na liquidez neste dinheiro de helicóptero que na última década tem financiado o empreendedorismo. É preciso ter alguma prudência, porque estas coisas, a história diz-nos que de repente mudam, não é? E de repente as bolhas arrebentam, é preciso ter alguma prudência nisto. E também porque todo este movimento por trás da inteligência artificial, mais uma vez, não tem equação económica. Estão a acontecer coisas, como vocês percebem, em que nós temos quem está do lado da infraestrutura a vender, está também do lado de quem compra e de quem revende. Portanto, eles estão a fazer negócios com eles próprios. Portanto, estas coisas, porque, mais uma vez, porque os reguladores o estão a permitir desta vez, e porque desde logo, até na presidência dos Estados Unidos, portanto, eles são os primeiros a deitar tudo o que seja regulamentação e regras de mercado abaixo, mas nós não sabemos o que é que vai acontecer. Isto pode continuar assim ou não. Mas também é muito razoável pensarmos que pode haver uma drenagem de liquidez nos mercados, porque as pessoas ainda não comem inteligência artificial. Já agora, sobre a inteligência artificial, também, e eu mais uma vez não discordo, isto obriga-nos a todos a reinventar-nos. Mas pode, deixa eu voltar. Isto obriga-nos a todos a reinventar-nos, mas eu acho que vocês não devem andar angustiados. Eu acho que toda a gente anda angustiada porque a inteligência artificial já permite e já se estão a fazer e nós não estamos. Não estejam angustiados. Eu vou-vos dizer uma coisa. A inteligência artificial é um produto, ok? A inteligência artificial é um conjunto de conhecimento, deste conhecimento, grande parte dele com mais de 20 anos. O que não havia era forma de pôr na prática tudo o que se sabia sobre redes neuronais antes de haver capacidade de infraestrutura e tecnologia para o fazer. Mas a inteligência artificial é um produto e nós somos consumidores, nós somos clientes. O que eles não vos dizem, o base que nós ouvimos no dia-a-dia não é este. Nós estamos atrasados, estamos com um gap já, angustia-nos isso. Esqueçam lá isso. As empresas precisam de vender a inteligência artificial, os tokens, os consumos, etc. E nós somos todos clientes e compradores. E eles precisam do que a gente compra. É como vender licenças de base de dados ou de contas de e-mail. Daqui a uns anos estamos todos a comprar. Portanto, quando algo está disponível para toda a gente, não é aqui que se faz a diferenciação. É evidente que vão haver aqueles que são mais competitivos, mais competentes a usar a inteligência artificial e isso deve nos preocupar. Mas, mais uma vez, tanto disponível para todos, não é por aí
que isso vai fazer a diferenciação porque está disponível para todos, não é? Era uma nota que eu queria dar, porque acho que fala-se pouco nisso. Nós somos clientes e a tecnologia artificial é um produto de meia dúzia de empresas. Vamos ver quantas é que fica no mercado. Sobre a questão do tempo, eu acho essa pergunta também, parece que combinamos, e acreditem que não combinamos, mas eu disse-vos que havia uma métrica na avaliação de empresas. Portanto, havia uma métrica tradicionalmente que era o cash flow liberto, portanto, que dinheiro é que a empresa é capaz de libertar. Havia outra que é mais importante nos tempos recentes e nas startups, que é o crescimento. Quanto é que eu consigo crescer? Se eu consigo crescer muito e muito rápido, mesmo que não liberte dinheiro, isso é reconhecido como valor. Há outra que é mais rara e que é aquela que se aplica à nossa empresa e que tem a ver com o tempo. E eu vou-lhe chamar, não tempo, mas vou-lhe chamar execução. Aquilo que nos pedem, aquilo que o acionista, aquilo que o empreendedor, aquilo que quem arriscou nos pede é que executemos bem, façamos bem. E demora tempo. Às vezes podemos vender mais, às vezes podemos parecer que estamos a crescer mais e mais rápido, fazer mais negócios. Nós não conseguimos executar mais rápido. É difícil, ou seja, eu há tempos tive uma conversa com um bom amigo da parte pública que me perguntava, a propósito do meu OLS, não me interessa qual era, então, mas se eles não fossem obrigados a ter o sonho e o OS clínico, e quanto tempo é que vocês demoravam a implementar aquilo? Hospital, centros de saúde, 3 anos. 3 anos? Sim, 3 anos. Não se muda, não se tira um sistema antigo e põe-se um novo, 3 anos. Epá, mas isso é o mandato do Conselho de Administração. Pois é. Portanto, o tempo é uma variável que é muito importante e para quem está em empresas como a nossa, que é, atenção, isto não tem nada a ver aqui com o que foi dito, porque são contextos diferentes, não é? Mas, de facto, há coisas que demoram tempo e a execução demora tempo. E para quem está a desenvolver produtos que mexem com milhares e milhares de utilizadores, clínicos e não clínicos, processos clínicos e não clínicos, estas coisas demoram tempo. E não é o tempo só de desenvolver o produto, é o tempo de implementar e em última medida, em última análise, ao fim de alguns anos, o valor do produto não é o que está no código, é o que é que foste capaz de deixar no mercado. Certo? Porque nós aqui já tivemos exemplos até de empresas, olha, deste setor de atividade, software de gestão hospitalar, até aqui do Porto, que tiveram uma taxa de crescimento espetacular e depois o que é que aconteceu? E porquê? Por causa do tempo da execução, por causa da entrega. Okay. Pois, porque os tumores também crescem. Às vezes. E por falar em problemas, e aproveitando um bocado a onda, vou deixar contaminar isto pelo meu pessimismo. Principalmente, e dirigindo até especificamente a cada um de vós, tendo em conta o contexto em que operam, principalmente, Jorge, na questão da implementação de um sistema de informação que já terá milhares de utilizadores clínicos, qual é que foi ou os principais problemas que encontraram? E eu arrisco que tem a ver com as pessoas, dizer, mas obviamente que no caso do Pedro, vocês trabalhando eminentemente com dados, com Patient Reported Outcomes, com interoperabilidade, que problemas é que tiveram? Que problemas é que têm? Porque é que há tanta coisa que nós conseguimos fazer de incrível e conseguimos ir à Lua outra vez e hoje regressar Temis. E, no entanto, ainda não é possível fazer operações simples dentro do sonho, dentro do S-clínico e dentro de outros sistemas, quando se fala de interoperabilidade há décadas já. Sim, sim. Tens toda a razão quando falas em pessoas. A nossa maior dificuldade prende-se com pessoas em duas vertentes. Portanto, uma é a questão do recrutamento, portanto, e a questão de ter pessoas que gostem da área de desenvolvimento de software e gostem da área da saúde, portanto, é na perspectiva do recrutamento. A outra não tem a ver diretamente com a Cyberbit, mas tem a ver com os seus parceiros. Há uma coisa que é importante nas empresas,
e hoje isto é uma conversa breve, não dá para falar em tudo, mas algumas questões que são estratégicas, e uma delas é, por exemplo, se a empresa é uma empresa de produto ou se é uma empresa de serviço. Muitas vezes não há esta distinção clara. Portanto, e a empresa implementa o que produz, e produz o que implementa, e implementa o que desenvolve, etc. E também há empresas de sucesso, atenção, eu já disse que isto não é um one size fits all. Mas é uma questão clássica e muito importante a empresa saber o que é. A Cyberbit é uma empresa de produto. A estratégia da Cyberbit é ser uma empresa de produto. O que significa que se casa bem com empresas de serviços. Não é? Nós vamos ter este ano o primeiro projeto de implementação do nosso sistema de informação numa unidade hospitalar com muita reputação em Lisboa, cuja venda e implementação foi feita integralmente por um parceiro. Uma empresa integradora internacional, bastante conhecida no mercado. Isto é fundamental para nós, porque é o modelo que nós queremos. Mas é muito difícil, porque eles também não têm pessoas. E quando nós estamos a falar de saúde, só mesmo para terminar, deixem-me dar aqui um exemplo, por exemplo, do processo dos exames sem papel, dos P1s, e como é que ele acontece na prática em Portugal. Uma pessoa vai ao centro de saúde, portanto, o clínico prescreve o P1, pode ir a um hospital privado, a prescrição pode ir desmaterializada, o que significa que vocês tenham no telemóvel uma referência, um PIN, etc. O sistema do prestador privado tem que comunicar com os SPMS, ler aquela informação, cativar a linha ou as linhas, porque depois a mesma transcrição pode vir a ser usada noutro contexto, noutro prestador, se o cidadão assim o quiser. Tem que ser feita a comunicação com o sistema departamental, laboratório, imagiologia, o que seja. Tem que se receber os resultados, tem que se comunicar os resultados para depois se poder faturar à ARS. Pelo meio, se houver componentes que não foram prescritas, mas que foram necessárias, portanto, chamados estados não prescritos, o médico tem lá que assinar, que é para depois alguém conseguir pôr aquilo no lote e faturar à ARS. Se eu vos perguntar nesta jornada toda o que é interessante para estes estudantes, o que é que eles já ouviram falar no meio disto tudo, eu arriscar-me a dizer que é ali no meio, quando eu falei de imagiologia, ali no meio, vocês de certeza absoluta que já falaram de inteligência artificial na área de imagiologia. Que é uma coisinha que está ali no meio, bem sei que é aquela que tem um impacto clínico maior e devem-se ter produzido já 500 papers sobre isto, sobre inteligência artificial e imagiologia, mas vocês vejam, num processo que é extraordinariamente complexo e que obriga a perceber muito dos procedimentos e dos processos de saúde, aquilo que vocês não sabem. E nós precisamos de gente que tenha um interesse e que conheça isto, porque senão é impossível implementar os projetos. Infelizmente, essa componente da inteligência artificial na imagiologia para melhorar o diagnóstico, etc., é um alfinete no processo. É o tal contexto. Um parênteses antes de responder diretamente à pergunta que fez. Só não estou mais positivo. Eu gosto, às vezes, quando estamos a falar sobre isto e damos o exemplo português, eu gosto de dizer isto de uma forma inequívoca. Nós, na área de saúde digital, IT em saúde, interoperabilidade, de uma forma mais lata, eu vou dizer isto sem gaguejar. Estamos no top a nível europeu. Que não haja dúvidas nenhumas sobre isto. Porque assim, vai-se à Inglaterra, não se tem prescrição eletrónica. Vai-se ao Luxemburgo, ou à França, ou à Alemanha, não se tem prescrição eletrónica. Na Espanha, na Itália, tudo bem que pode ser por causa do tema da própria forma como o sistema de saúde deles é regionalizado, não existe interoperabilidade entre regiões. Portanto, é só para pormos as coisas em contexto do que é que já... nesta área, se calhar estamos a nível de futebol. Estamos muito acima do que é o nosso ranking em outras áreas do país e da nossa economia no geral. Contudo, obviamente, há coisas que precisamos de mudar. Eu aí também intuí que tenho, se calhar, uma opinião um pouco mais bullish sobre o impacto da inteligência artificial. Eu acho mesmo que estamos a entrar numa era de uma nova revolução industrial. Acredito mesmo que a inteligência artificial vai permitir fazer coisas que não são possíveis hoje em dia. E
pegando no tema que é a nossa área, a área de estruturação de dados. Por exemplo, uma das dificuldades que existe tradicionalmente para conseguirmos fazer estudos em escala é o tema de harmonização semântica entre as diferentes bases de dados, até os diferentes hospitais. Nós, hoje em dia, usamos inteligência artificial para perceber que diabetes nesta base de dados em Portugal é igual a diabetes nesta base de dados em Espanha ou na Inglaterra. Nós temos hospitais que realmente, em que estamos a ingerir milhões de processos clínicos eletrónicos. Só com inteligência artificial é que é possível estruturar e padronizar esta informação. O conhecimento científico, tanto na interoperabilidade como na parte de modelos comuns de dados, já existe. Não é? Certamente é dado aqui na faculdade. O HL7V2 Fire, os OMOPs, os OpenEHRs, esse conhecimento científico já existe. A inteligência artificial conseguir transformar bases de dados que estão raw, que hoje em dia não estão no modelo de dados, não estão no modelo de dados sabido, para modelos de dados conhecidos, vocabulários conhecidos e standards, a inteligência artificial é um grande aliado para, pelo menos na nossa área. Eu acredito que quase todas as empresas conseguem pensar em atividades do core do seu produto ou dos seus serviços, em que isto também pode ser verdade. Portanto, eu nisto sou muito bullish sobre o impacto que a inteligência artificial, eu diria, já está a ter, mas acima de tudo vai ter. Independentemente, obviamente, de haverem empresas e, obviamente, haverem data centers e quem está a construir os data centers está a financiar a OpenAI e a Claude e haver todo este mecanismo de capital. Mas eu acredito, e posso, daqui a um ano ou dois há uma bolha e eu posso ser refém das minhas palavras, mas eu acredito verdadeiramente que estamos no início de um mundo novo nesta área, em que os ganhos de produtividade, principalmente na área de tecnologia, vão ser muito grandes. Eu volto a dizer, acredito mesmo que nós conseguimos ter uma equipa dos melhores softwares e engenheiros do mundo no nosso bolso hoje em dia com algumas destas soluções, e os skills de como conseguir orquestrar estas soluções, estes agentes, vão ser skills muito importantes para o futuro. Porque quem tiver o contexto e o consiga depois orquestrar estas diferentes soluções, acredito que vai ser, novamente, vou-me repetir, mas acredito que vai ser capaz de produtizar muito mais rápido, muito mais barato e acima de tudo, muito melhor, não é? Porque estava-se a falar aqui do tema dos recursos e de conseguirmos ter equipas boas. Nós temos, de novo, a engenharia em Portugal muito boa, também, muito boa. Mas pronto, mas é um mercado super competitivo hoje em dia. Portanto, conseguir pôr a nossa equipa de engenharia a um nível de um percentil 95, 99 com estas soluções, eu acho que é algo que vai dar ganhos de produtividade muito, muito grandes. Este é o meu vaticínio. Só para focar numa coisa e rapidamente, apesar de haverem todos os standards, apesar do OMOP, etc., ainda tem que fazer, ingerir esses milhares ou milhões de processos, ou seja, é uma questão da decisão de usar ou não. Ou seja, continua a ser preciso isso, apesar de haver... Sim, sem dúvida. De haver esse suporte. Não, sem dúvida. Não, o mundo vai continuar a ser mundo, vai haver behavioral economics na mesma, não é? Portanto, vai haver na mesma incentivos, desde o nível dos utilizadores às organizações. Não é? Nós, cada vez que vamos a um hospital, temos que na mesma mostrar a proposta de valor. A proposta de valor tem que estar lá na mesma, não é? Portanto, isso não muda. Agora, o how lá está, o modelo de produção é que eu acredito que está a mudar bastante. Da mesma forma que mudou, por isso é que eu lhe chamei Revolução Industrial, da mesma forma que mudou antes, não é? Eu acredito que está a mudar e principalmente vai mudar muito
para a frente, no futuro, à medida que muitas destas competências começam a ser adquiridas não apenas por uma nata, mas por um grupo cada vez maior. Eu acho que uma das vantagens é que estas soluções, falando aqui, se calhar, e não desviando muito, mas falando aqui um bocadinho também da parte lá está, da experiência do utilizador, etc., é que estas soluções são soluções muito, muito fortes na parte da experiência do utilizador. A minha mãe é médica e ela usar o ChatGPT foi do nada, foi rapidíssimo. Tudo bem que ela também ela é médica da Trofa Saúde, também foi muito rápida a usar o vosso software. Portanto, aí também parabéns por isso. Mas ainda assim foi mais rápida a usar o ChatGPT. Portanto, o que estas soluções de falar em linguagem natural, que estão a ficar disseminadas na sociedade, mesmo nos produtos, não é? Trouxe agora num produto relativamente de software, em que o revamp, um bocadinho a nova Next Big Thing que eles estão a colocar, é um chat do SQL, é uma possibilidade de chegar lá e se colocar uma pergunta de linguagem natural. Pesquisa, ontem estava a entrar no meu software de contabilidade e já tinha lá isso também, não é? Perguntava lá em linguagem natural e ele dava-me os relatórios financeiros e isto e aquilo. Portanto, isso está a ser incorporado em todos os softwares e permitem uma experiência de utilização muito mais intuitiva. Porque de repente, a forma como nós comunicamos com a tecnologia é como escrevemos. Que também tem uma barreira. Porque no futuro vai ser como falamos. No futuro a interface vai ser como falamos. Há muita gente que já fala para o ChatGPT, não é? Essa vai ser o interface necessariamente do futuro. Mas antes, nas tecnologias, no software mais tradicional, eram os cliques. Que deixava a malta maluca, não é? Contavam o número de cliques que tinham que fazer. Hoje em dia faz-se a pergunta e vai-se iterando em cima da pergunta. No futuro vai ser falas. Acho que esse é de novo o meu vaticínio sobre isso. Um dia vamos ter isso no Portal das Finanças também. Quase certeza. Deixem-me só voltar agora a fazer um bocadinho um zoom out. Já falamos aqui um bocadinho de financiamento, risco, contexto, agora proposta de valor. Deixa-me introduzir aqui uma outra dimensão que também já foi, de certa forma, tocada, que é a questão da escala e do impacto. Em termos relacionado com empreendedorismo. Nós, quando pensamos em escala, muitas vezes aquilo também que se vê, não sei se é muitas vezes, mas aquilo que se vê às vezes é que há soluções que funcionam bem, digamos, no piloto, mas depois morrem no processo de escalabilidade. O que é que, pensando especificamente na área da saúde, o que é que acham que pode estar a contribuir para que, muitas das vezes, esse salto do piloto para o real world não consiga funcionar? E, depois, ligado a esta parte também, com a questão do impacto, que havia uma coisa que quando se falou há bocadinho, ou quando falou que tem sempre que apresentar a proposta de valor, mas a minha questão agora é um bocadinho o que é o valor? E a pergunta é propositadamente provocatória. Porquê? Porque eu pergunto-vos se não há um risco, quando pensamos em inovação, se não há um risco, às vezes, nós estamos a criar inovação que melhora os processos, mas que não melhora necessariamente a vida dos doentes. Porque às vezes temos soluções que podem otimizar os processos, mas isso resta saber se isso tem efetivamente impacto nos doentes. Portanto, em relação à questão do impacto e à questão da escala, e também em relação ainda na escala, por exemplo, se acham que, por exemplo, o próprio modelo de negócio pode
facilitar ou dificultar essa mesma escalabilidade. Por exemplo, temos um modelo, um business to business ou um business to consumer, se há um que torna mais fácil, de certa forma, ganhar essa escala. E pronto, são várias questões, Sim. são várias questões que foram abordadas. Eu acho que o tema da escalabilidade é importante e não é um tema que esteja resolvido de forma perpétua, ou seja, é um tema recorrente. Nós resolvemos muitos problemas relacionados com a escalabilidade e de vez em quando temos que resolver outros que se colocam, não é? Portanto, não adianta nada querer lançar coisas novas e ser muito inovador, e nós também lançamos com frequente. Nós neste momento temos cerca de 2 dúzias de use cases com inteligência artificial e vamos fazendo coisas, umas com aceitação mais imediata, outras com mais relutância, e para além de outras que integramos com fornecedores externos, serviços com inteligência artificial externos, mas ao mesmo tempo que fazemos estas coisas não podemos descurar coisas tão simples como a performance. Portanto, se o sistema está lento, até porque quando nós trabalhamos com médicos é muito importante o respeito pelo tempo dos médicos. O sistema tem que ser rápido, sempre. E, portanto, a escalabilidade é muito importante porque à medida que se adicionam profissionais, novas unidades de saúde, portanto, que se cresce, o sistema tem que acompanhar isso, senão não vale a pena querer ser inovador. Inovador e lento não funciona. Sobre os outros temas que abordaste, eu acho que são muito pertinentes, inclusive a questão do B2B e do B2C. Nós, à data de hoje, nós temos um modelo que é extraordinariamente simplista da forma como colocamos o produto no mercado. É quase do paradigma de há 20 ou 30 anos, que é uma métrica de utilizadores concorrentes. O que é que são utilizadores concorrentes? São as pessoas que estão a utilizar o sistema num pico ao mesmo tempo. No máximo, agora ao final da manhã, portanto, esta unidade de saúde está aqui ao lado, é capaz de ter X utilizadores. E nunca passa este pico. Depois há pessoas que vêm à tarde, turno da noite e não sei o quê, portanto, já não interessa quantos estão criados no sistema, só interessa o pico. E depois temos uma lógica de módulos que às vezes é interessante porque se estamos a falar de redes de unidades que, sei lá, podem não ter às vezes até internamento ou não fazer cirurgia, redes de muitas clínicas, tentamos ter um modelo de pricing que seja competitivo face àquilo que são as valências e a diferenciação das unidades. De resto, nós não cobramos por APIs, por tokens, por consumos, por coisas que nos parece que não são nossas, ou seja, os dados não são nossos, os dados são dos nossos clientes. Em última análise, em muitos aspectos da regulamentação, nomeadamente proteção dos dados, os dados nem são dos nossos clientes, são dos clientes deles, não é? E, portanto, há muitas métricas que se aplicam aos dados que, do nosso ponto de vista, em termos de monetização, é por ser alguma prudência, nós nunca entramos por aí. Nem integrações, nem APIs, ou seja, nós não cobramos por algo que seja um fator de crescimento do nosso cliente. Ou seja, se o nosso cliente cresce, não vai ficar mais caro só porque ele cresce, a não ser na métrica do número de utilizadores. Agora, eu admito que há imensos modelos de negócio, no nosso caso, até de revenue share, existem. Nós temos um projeto importante no Egito, que foi uma exceção e que tivemos que fazer. Portanto, no Egito é um grande grupo, é o maior grupo privado do Egito, e em que tivemos que aplicar uma métrica diferente, que em vez de ser número de utilizadores concorrentes, é número de pessoas atendidas no último ano. E não tivemos hipótese, não fazíamos o negócio. Só fizemos aí, com essa métrica. Mas eu acho que aí há imensas possibilidades que podem, de facto, vir a diferenciar o êxito que as aplicações têm no mercado. E depois, se entrarmos por wearables e... Agora fala-se muito também que há o registro eletrónico que nós temos aqui nos nossos sistemas de informação hospitalares e depois há o registro eletrónico das pessoas. Certo. E, portanto, sim, há imensas possibilidades, nós vamos estando atentos, somos muito simplistas
nessa lógica em que não escalamos o modelo de pricing e normalmente é sempre utilizadores módulos, à exceção do projeto do Egito, em que temos uma métrica olhamos para quantas pessoas foram atendidas no último ano e é em função disso que calculamos o valor da licença para a anuidade seguinte. Começando pela resposta, a resposta à pergunta que fez, na minha visão, medida de valor realmente deviam ser os resultados que os doentes conseguem retirar da tecnologia, falando aqui da tecnologia de uma forma mais lata e não apenas de software. Essa devia ser a métrica. Não é apenas em empresas como a nossa, mas eu diria no sistema de saúde como um todo, as métricas que guiam o investimento, o impacto nos mídia é volume e processo. É volume e processo. E diria que mesmo em empresas como as nossas somos muitas vezes medidos e reportamos ao nosso board em cima de métricas de volume. Não apenas as métricas financeiras, essas são óbvias, mas desde logo métricas de volume, não é? Nós hoje em dia estamos em 400 hospitais e clínicas. Essa é uma métrica que os investidores, que o nosso board quer acompanhar, tá? Querem sempre ouvir qual é que é essa nova métrica. É uma métrica de volume, não é? Isso é puro volume. Quantos são os milhões de pacientes com que a nossa plataforma toca? Hoje em dia 50 milhões de pacientes. Isso é um número que eles têm na cabeça e que vão acompanhando ao longo do tempo. Portanto, essas métricas de volume são métricas pelo qual a sociedade se vai regendo e que é muito difícil fazer digamos, o shift para começarmos a direcionar mais dos nossos modelos de valorização para resultados. Desde logo porque é raro o caso. Por exemplo, nós agora nos fármacos de emagrecimento, nós temos... Isso é muito direto, não é? Portanto, por isso é que os doentes temos muitos B2C models, acho que aqui em Portugal menos, mas no UK estão a crescer. E o Reino Unido é um mercado que até em termos de sistema de saúde parecido com o nosso, e estão a crescer N empresas de saúde digital que o modelo deles é direct to consumer ao doente para lhe entregar fármacos de Ozempic. E isso só para terminar, isso é driven direto pelo doente. Mas porquê? Porque o doente ali, o outcome para ele é muito, muito direto. É muito direto. No resto da nossa área da sociedade e do nosso sistema de saúde é menos direto. Portanto, o doente consegue fazer menos enforcing ao sistema de saúde para seguir numa determinada direção. Eu só tinha a fazer só um follow-up de... Será que falas nas métricas de volume, mas isso no fundo são métricas que estão muito adaptadas àquilo que são soluções, o modelo económico geral. Será que neste momento, quando nós falamos em inovação biomédica ou na área da saúde, não nos faltam métricas específicas direcionadas para aquilo que é o setor da saúde que possam fazer um outro tipo de abordagem? Na minha opinião, não nos faltam métricas, falta-nos implementação. Nós temos os endpoints nos ensaios clínicos. Nos ensaios clínicos, esses endpoints são estudados, nomeadamente num fármaco, já são muitas vezes usados esses endpoints. Depois chega-se ao mundo real e de repente esses endpoints deixam de ter a mesma importância. Portanto, eles são medidos para a efetividade de que aquele fármaco funciona, mas depois deixam de ser métricas importantes para dizer eu quero pagar porque este fármaco funciona. Isso eu pessoalmente não acho que faltam métricas. Houve N organizações que se dedicaram à criação de standard sets ligados a métricas de resultado.
há imensa literatura, quase em todas as doenças, com métricas já criadas. É uma mudança cultural e do sistema de saúde difícil, que eu diria que na maioria dos sistemas de saúde, não é feito. Eu vou cometer aqui uma inconfidência. Nós, por exemplo, temos um contrato no Reino Unido, no país de Gales, em que estamos com as nossas soluções a recolher dados de patient-generated data, patient-reported outcomes. Temos já quase 500 mil doentes com dados destes. O sistema de saúde ainda está a figure out Pois. os use cases que vai fazer com esta informação. Eles disseram-nos, nós queremos recolher, vocês conseguem? Agora que nós conseguimos, eles têm um manancial de informação e os use cases de direct care é um bocado direto. Mas os casos de uso do sistema de saúde, eles ainda estão a perceber o que fazer com eles. Portanto, eu diria que é uma mudança do sistema que, na minha opinião, é necessária, mas que eu não acho que dependa da falta de métricas. É assustador do ponto de vista da privacidade, não é? Porque recolha dados sem informar e sem dizer qual é o propósito. Não, ali é o doente que reporta. É o doente? 500 mil doentes. Mas sem saber qual é o propósito, processar dados sem saber qual é o propósito. Não, o propósito ali é o cuidado direto ao doente, não é? O primeiro use case é diretamente o médico, no momento da consulta, ter aquela informação dentro do seu S clínico. Esse é um use case relativamente direto e que é fácil fazer, desde que o doente o reporte. Mas a visão mais ampla deste modelo é poder usar essa informação, desde logo, por exemplo, para negociar com os suppliers que prestam tecnologias de informação, que prestam tecnologias médicas, que prestam as medtech companies, as pharma companies, que se consegue mostrar se o doente está a melhorar ou não tomando aquela medicação. Esse tipo de acordos são mais difíceis de criar. E para estes jovens, já falámos de coisas boas, falámos de coisas más, para estes jovens ávidos de colocarem a mão na massa, peço que só o façam depois de terminar o encontro de parceiros, só a partir da manhã é que podem colocar a mão na massa. Pedia-vos, numa frase, um truque e uma dica. Força. Dá-me tempo para pensar. Olha, o trunfo... É o truque. Um truque e uma dica. tu disseste truque, percebi trunfo. Coisas legais, atenção. O truque, pensando na idade deles e no percurso que eles estão a fazer, portanto, eu acho que o truque é procurem ser interessados e ser interessantes. Ok? Vocês saem aqui de uma universidade espetacular, de um curso altamente reputado, é uma boa base de partida, mas procurem ser interessantes e interessados, portanto, porque certamente têm uma boa base de partida, mas é só isso, ok? E o segundo era... Uma dica. Uma dica, aproveitem que ainda estamos, e espero que por muito tempo, ainda estamos numa fileira que é absolutamente fundamental. A saúde é daqueles setores que é estruturante, não é? E, portanto, apesar das guerras, de desinvestimentos que hajam para a defesa e para outros setores de atividade, a saúde é estruturante e vocês têm a felicidade de estar a apostar nesse setor. E, portanto, a dica é valorizem esse background. Eu não sei se toda a gente desta licenciatura tem outras formações e esta já é a segunda, ou se trabalharam sempre em saúde, mas mantenham-se aqui, porque desde a área... Eu achei muito curioso aí uma brochura que a faculdade fez e muito bem feita com as saídas que vocês tinham e realmente o nível... da abrangência, não é? Desde prestadores de cuidados de saúde até
empresas de tecnologia é muito grande e essa é a vossa força. Portanto, esse é o vosso truque, é valorizar isso e valorizar a instituição que vos formou, que tem uma reputação, como toda a gente sabe, muito grande. Eu acho que vai um pouco na mesma direção do que foi dito, que é, e do que eu fui dizendo ao longo desta conversa. Eu acho que tanto o truque como a dica, que são um bocadinho, eu diria quase um pouco, vão ser ambos, e sem desmerecer o curso, a licenciatura é só o começo. Isto aqui é só mesmo o começo, é ou nada, eu diria. O importante é o contexto, que felizmente no curso vocês já começam a ganhar esse contexto prático já durante o curso, mas ir ganhando este contexto para criar tecnologia é fundamental, porque o truque, acho que já o referi antes, na minha visão o truque vai ser realmente poder usar a inteligência artificial para criar as soluções novas. Esse vai ser o truque, esse vai ser o asset, e a inteligência artificial precisa novamente de dois principais assets, contexto e dados. Esse é o grande motor. Contexto, vocês só o conseguem obter se perceberem, viverem o problema, não é? Isto numa sessão de empreendedorismo é sempre bonito terminar com aquela frase do fell in love by the problem, not by the solution, não é? Eu acho que esse é que é o problema, é que vos vai dar o contexto para que depois, pronto, estas soluções novas e estas metodologias novas, como a inteligência artificial, vos consigam catapultar para criar soluções de alto valor e muito competitivas para o mercado, e que daqui saiam empreendedores que consigam que estejam a criar empresas que até não sejam competidoras nossas e que até nos retirem do mercado. Porque se nos retirarem do mercado e for por serem mais valiosas para os doentes, eu acho que a sociedade saiu a ganhar. Portanto, acho que esse é o truque e a dica. É retirem-nos do mercado. Obrigado. Muito obrigado, então, a todos pela vossa presença. Foi um prazer. Muito obrigado, em particular, ao Pedro, ao Jorge. O Sul de Conversas e Caminhos chega aqui ao seu fim. Parece-me uma boa forma de terminarmos no meio dos estudantes que são a alma desta casa. Gostava só de deixar aqui um profundo agradecimento, em primeiro lugar, ao Tiago Jacinto, sem o qual este projeto não teria sido também possível, e que abraçou esta ideia desde o seu início, e em particular à equipa de comunicação da Faculdade de Medicina, ao Hugo, ao Miguel e ao Daniel e à doutora Olga, que foram peças imprescindíveis para o sucesso deste podcast. Faço minhas as palavras do Rui, e também, obviamente, o cumprimento e agradeço imenso o que aprendi com ele ao longo deste projeto e, claro, todos os que estiveram envolvidos, que o Rui já nomeou, e que foram inexcedíveis no seu trabalho e na sua dedicação, e fazem coisas que acho que são incríveis e continuam a fazer, e espero que continuem a fazer durante muito tempo. Muito obrigado a todos e até à próxima. Obrigado.